Fala pessoal, tudo certo? Se vocês quiserem aprender Libras, podem fazer perguntas aí, tá certo? E eu vou responder a vocês sobre algum sinal, sobre cursos, sobre configuração de mão. Se quiserem aprender também aí um hino, tá certo? Só escrever o hino que vocês querem e eu vou aqui fazer ele pra vocês, tá certo? Essa live é mais pra isso, é com esse intuito. E aí ensinar Libras a vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre, eu vi um surdo que fez tal sinal, ou eu tive uma experiência assim, em tal lugar, com tal surdo, e eu queria aprender, então é só vocês sinalizarem aí, escrevendo, e aqui eu vou explicar a vocês, entendeu? Vocês podem escrever, vocês estão entrando aí na live, aproveitem esse momento, tá certo? Pra gente fazer isso com vocês, que é muito bom. Vocês podem fazer perguntas, e aqui mesmo eu vou dar a resposta, tá certo? Aproveitem esse momento. Então, vou explicar para vocês. O alfabeto em Libras, ele, para mim, é o que você mais pode fazer para destravar suas mãos. Por exemplo, no começo, quando você ainda está no início da Libras, ou quando você quer aprender e não sabe por onde começar, o primeiro passo inicial é você aprender o alfabeto, que se chama datilologia, porque você vai fazer todas as letras do alfabeto, tá certo? E isso, quando você vai fazendo no começo, você vai fazendo bem devagar, porque às vezes você não sabe como é, se o polegar é para fora, se é fechado, enfim. E você vai fazendo as letras do alfabeto. Isso vai destravando na sua mente a configuração. Então, a configuração de letra C, por exemplo, a letra C é essa aqui. Mas com essa configuração de mão, eu faço vários sinais. Como, por exemplo, sinal de cunhado. Cunhado. O sinal de tio é assim também, com a letra C. Então, quando você vai aprendendo o alfabeto, você fica mais fácil de você aprender vários sinais, porque com uma configuração de sinal, você aprende outros, como por exemplo na letra P. A letra P é essa aqui, o indicador para frente, o polegar no meio, tá vendo? Desse jeito aqui, é a letra P. Com essa mesma configuração de mão, eu posso fazer o sinal de paz, com as duas mãos, paz, eu desço com ela em S, tá vendo? Os dois P. Se eu fizer só com uma, também tá certo. Se eu fizer com as duas, fica melhor. Então veja, uma letra só, eu fiz paz. Se eu colocar na palma da minha mão e subir nessa configuração assim, é sinal de país, país, países e por aí vai, tá certo? Se eu der dois toques e deixar em cima, é o sinal de pedra, o P de pedra. Se eu fizer esse movimento aqui, é o sinal de preto, da cor preto. Então, vê. P, paz, países, preto, pedra. Então, vê, são várias configurações, vários sinais que você faz com uma configuração. Então, quando eu aprendo o A, eu sei fazer várias configurações com a letra A, como, por exemplo, Abraão com a letra A. Aí eu venho para a letra B, que remete bastante a letra B. Eu olho para o B e eu penso, é um B. A letra B, vem o C, o D, que muitas vezes no começo acaba fazendo diferente, mas é só o costume, tá certo? A letra D, você vai deixar o indicador para cima e os outros três você fecha com o polegar. Fica assim, fica idêntico à letra D escrita, tá certo? A letra D. E com a letra D também existem vários sinais. Se eu elevar para cima, é Deus, tá certo? Se eu deixar aqui embaixo e fizer o D e puxar para o V, significa divindade, tá certo? Alguma divindade, posso dizer alguma divindade romana,
alguma atividade histórica e por aí vai. Ó, meu sinal é a inicial do meu nome passando pelo bigode. Isso é interessante, tá vendo? Uma configuração de mão, que é a letra do seu nome, eu não sei qual é o seu nome, mas que quando você passa no bigode é o seu sinal. O do meu cunhado, por exemplo, é a letra V. Esse aqui é o sinal dele, porque é V de Vitor. Eu conheço um também quando ele é Osman. Aí a letra O, ele passa também sobre o bigode. É o O de Osman. O meu nome é Kennedy. Então, o meu sinal é esse aqui, é o K de Kennedy. Aqui, por conta dos sinais que eu tenho, tá vendo? Ó, o meu nome é Gilberto. Seria provavelmente o G, assim, eu acredito, né? Então, isso é muito bom. Primeiro, a primeira dica é você aprende o alfabeto. Existem várias apostilas de graça na internet. Você pode pesquisar no Google, por exemplo, Datologia em Libras ou Alfabeto Manual Libras, e você vai ver lá. Lá no próprio manual vai ter como que faz a configuração. Tem as setinhas lá, isso é muito bom. Ó, foi um surdo que me deu o sinal, exatamente. Porque o sinal, o que acontece? Existem vários sinais para objetos. Para pessoas, não existe um sinal específico. O surdo ele cria na hora. Então o que o surdo faz? O surdo olha para você e ele vê algo em você que para ele marca com característica. Por exemplo, dependendo da cidade, o surdo ele vai colocar em você um sinal que seja remetente ao seu nome. A primeira inicial, no caso. Como foi com o Gilberto. Seu nome é Gilberto, ele pega a letra G e escolhe alguma parte do rosto para colocar como sinal. A depender da cidade, cidades maiores como Recife, alguma metrópole assim, ele não vai olhar para a sua letra inicial. Ele vai olhar para você, investigar você e ver o que você mais gosta. Por exemplo, algum trabalho que você faça, se você é de alguma religião específica, então o surdo vai olhar para aquilo que você faz e ver um sinal que faça menção a você e aquilo que você mais gosta. Mas aí no caso de Gilberto, o surdo fez a letra G e no meu caso também, o K de Kennedy aqui, tá certo? Um dia o meu sinal é a letra T no queixo e sorrindo. É assim? O sorriso? Eu conheço outros que o sinal é assim, outros o sinal é o L, tá certo? Assim, de sorriso mesmo, e isso é muito bom. Com o tempo, não pode mudar a característica, porque o sinal, ele é como se fosse um batismo, é chamado de batismo mesmo. Porque o que acontece? De repente, o surdo que lhe deu o sinal, por exemplo, ele vai lhe conhecer por aquele sinal que ele lhe deu. Então, ele pode lhe apresentar a outras pessoas, mostrar foto. Essa pessoa aqui, Gilberto, o sinal é esse aqui, tá certo? Enfim, tal. Mas aí, de repente, você daqui a 2 anos diz, não, eu não quero esse sinal. Não pode. Aquele sinal tem que ser sempre o seu. Só pode ser mudado o sinal na hora do batismo. Na hora que o surdo for lhe apresentar o sinal, esse sinal aqui, você gostou? Sim, então é sempre. Você não pode mudar. Ao menos que você more em uma região do país, por exemplo, no sul, e você muda para o Nordeste, lá os surdos, eles vão lhe dar outro sinal, provavelmente. Entendeu? Eles vão lhe dar outro sinal. E aí você vai ter um sinal no Nordeste e um sinal no Sul. Entendeu? Geralmente acontece muito isso. Conheço várias pessoas que têm 2 sinais por conta disso. Mas aquele sinal que o surdo primeiro lhe deu antes, ele é definitivo. Onde compro essa camisa? Essa camisa aqui, ela é do CFHP, tá certo? Você vai encontrar ela no site CPEM. Só escrever aí no Google e pesquisar loja CPEM. Vai aparecer. Então vamos lá. Existem sinais para todo tipo de objeto. Então, por exemplo, refrigerante de garrafa de vidro. Esse aqui é o sinal. Porque remete a você tirar a tampa da garrafa com aquele abridor, certo? Sinal de carro é esse aqui. De moto é esse aqui. Bicicleta. Mas o que acontece? Para pessoas não existe um sinal. Porque já pensou? Se existisse um sinal para uma pessoa com o nome Kennedy, quantas pessoas não existem no Brasil, no mundo, com o mesmo nome? Então os surdos iriam se confundir. Eles iriam se confundir bastante com isso. Então o que acontece? Cada pessoa recebe um sinal específico. Então, mas eu sei que existem vários sinais que são bem parecidos, mas é específico daquela pessoa. Por exemplo, o meu sinal é o K aqui, tá certo? Por conta dos sinais. Qual a possibilidade de ter outra pessoa com o mesmo nome K, comece com K, que também tenha os sinais aqui,
e que o surdo coloque aqui. Pode acontecer, mas é mais difícil disso acontecer, entendeu? Então vamos lá. Tem essa questão. Por isso que o sinal, quando o surdo dá a uma pessoa, ele tem que ser fixo. Você não pode estar mudando de sinal. Porque, por mais que você, um exemplo, o Cássio Gilberto, que tem um bigode, se ele tirar o bigode, o surdo ainda vai identificar ele, porque o surdo vai achar estranho porque ele tirou o bigode. Mas aí o surdo vai sempre lembrar dele, entendeu? Então, por isso que eu recomendo sempre, vocês começarem a aprender datilologia, pode pesquisar no Google. Se quiserem, eu envio para vocês de graça. É só mandar mensagem no meu privado, tá certo? Aí no meu chat. E dizer, eu quero a datilologia. Envio para vocês. Não tem nenhum problema com isso. Pode mandar mensagem aí que eu mando, tá certo? O meu sinal é a covinha. Mas qual é o outro sinal? É com a letra A ou é com alguma outra letra? Porque eu posso fazer aqui também teu sinal, entendeu? Então vamos lá. Sinais da datilologia. A letra A, porque o polegar ele fica aberto, tá certo? A letra B é essa aqui. Aí vem, com a letra B eu posso fazer Brasil. Brasil é nesse movimento aqui, ó, tá certo? É como se fosse a bandeira no vento, né, da bandeira. Então a letra B, ó, Brasil. A letra C, a letra D, que como eu falei, se eu elevar é o sinal de Deus. Se eu fizer abaixo e fizer assim, é sinal de divindade. E outra, eu posso fazer várias coisas aqui. Por exemplo, eu estou falando que não existe um Deus igual ou maior. O que é que eu faço? O meu Deus, coloco ele lá em cima. E eu faço outro Deus com a mão esquerda e coloco do lado. Só que aí, como o meu Deus é sempre o maior, o que é que eu faço? Eu abaixo esse Deus, porque o meu Deus está sempre acima. Entendeu? E essas são as configurações que você vai aí, ó, aprendendo. Isso são coisas básicas, tá certo? Isso é o básico. Um exemplo, o que eu percebo muito nos alunos quando eu dou aula e termina os cursos, a gente vai tendo contato com eles, é quando eles encontram na rua um surdo. Já aconteceu de vários alunos participar de cursos meus e encontrar um surdo na rua e não saber como falar ou ficar nervoso ali, como que vai falar com o surdo, encontrar a vergonha, o nervosismo. É difícil. O que eu sempre recomendo é, não tente falar muito, porque no começo você tem o nervosismo e você tem aquele receio de falar errado, de sinalizar errado, de olhar para a mão do surdo e não entender o sinal que ele falou, de começar a sinalizar e esquecer o sinal. Então o que é que eu recomendo? Vai encontrar um surdo no começo, você está aprendendo Libras ainda, está estudando, está aprendendo, está indo para os cursos, está começando a praticar, fale pouco, faça um oi para ele, dê uma boa tarde ou uma boa noite, algo simples. Em outro dia, quando você encontrar ele novamente, mesma coisa, você já faz um oi, uma boa tarde, pergunta se ele está bem, tudo bem. E aí você já vai progredindo, porque quanto menos no começo você falar com ele, melhor você vai progredir. Porque você, no começo, você for falar muita coisa. Oi, boa tarde, tudo bem? Qual é o teu nome? Eu gosto de conversar, de conhecer, de conversar com você. Você vai falar muito nervoso e o surdo pode olhar para você e dizer, ele não sabe Libras. Eu não quero conversar com ele mais, porque ele é muito nervoso, ele erra. Então, eu recomendo muito que vocês, quando forem encontrar com o surdo, vá na calma, converse pouco, não escrevam se não souberem o sinal. Não escrevam, porque muitos surdos não são alfabetizados e a maioria aprendeu Libras, poucos sabem o português alfabetizado. Por quê? Hoje, a gente sabe que o ensino público ele é horrível. É horrível, todo mundo sabe que nada que é público presta. Infelizmente a gente depende disso. Então o que acontece? Os surdos não têm a educação necessária que eles precisam para ser alfabetizados. Muitas escolas hoje, públicas, têm, às vezes, um intérprete lá para auxiliar o surdo, tá certo? Mas nem todas as escolas têm um intérprete que realmente ensine ao surdo. O intérprete dele está ali, ele só interpreta e passa, ó, o professor está mostrando isso aqui de matemática. Mas, às vezes, o intérprete não vai lá e ensina ao surdo o português correto, não alfabetiza o surdo. Então,
muitas palavras que vocês escreverem para o surdo, ele não vai entender. Principalmente porque a Libras não depende do português. Libras e português são línguas parecidas? Não, é diferente. Em português são cerca de 21 mil palavras. Em Libras são cerca de 7 mil sinais. Então, tem uma diferença muito grande. Então, bom é que você... Exatamente, intérprete não é professor. Exatamente, o intérprete ele está ali, mas se ele está ali, ele tem que ter, na escola, se ele está trabalhando na escola, ele tem que ter letras libras, então ele é automaticamente licenciado em letras libras, professor. A depender do colégio, os colégios não contratam mais professor, contratam um intérprete para pagar menos, né? E dizer que o surdo tem um acompanhamento. Mas o ideal é que seja um professor intérprete de Libras, que aí sim o surdo vai ser alfabetizado. Se for apenas um intérprete, nem todo intérprete é capacitado a ensinar letras libras. Eu, por exemplo, estou na licenciatura de letras libras, isso aqui é estudado de letras libras, tá certo? Mas isso é recomendado. A gente vê muito isso hoje. E há muito tempo isso acontece. O surdo ele não tem acompanhamento correto porque o Estado nega. Isso é fato. Raramente você encontra uma cidade onde o prefeito, o secretário, o vereador se preocupa com os surdos. Quantas cidades vocês veem hoje no mundo, no Brasil, que tem essa preocupação com o surdo? Só em tempo de eleição. Enfim, não é uma crítica, é a realidade. Mas vamos lá. Quando o surdo ele tem acompanhamento por um intérprete, isso é muito bom. Isso em qualquer instituição, quer seja religiosa, quer seja pública, privada, enfim. É muito interessante que tenha um intérprete acompanhando o surdo. E isso é um intérprete para cada surdo. Isso é muito bom. E se colocar 10 surdos para um intérprete, coitado não vai dar conta de cuidar de todos os surdos. Mas o ideal é que seja alguém formado em letras libras, porque vai poder alfabetizar, vai saber qual o material correto para ensinar aquela pessoa que é surda, porque na letras libras o professor ele aprende desde o fundamental, desde o médio, como tratar, como ensinar, como cuidar, porque tem aquela questão da licenciatura, então tem psicologia envolvida, tem história, tem tudo, a história do surdo antes. Então o professor ele é mais capacitado, eu digo, a ensinar, o intérprete para acompanhar, para interpretar, enfim, é muito bom. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, podem aproveitar aí o chat, tá certo? Porque poucas vezes que eu faço live assim, para perguntas, geralmente eu faço live para louvores, né, ensinar e tal. Aproveitar esse momento aqui para vocês, se quiserem tirar dúvidas. Se não quiserem, eu volto aqui para o alfabeto, tá certo? A gente estava fazendo antes. Então vamos lá. O que eu falo sobre o alfabeto é porque, vê, essa aqui é a letra F, vê como ela é. A letra F, você tá com a mão aberta e você desce o indicador e apoia o polegar. Essa aqui é a letra F. Só que no começo, para quem está aprendendo ainda, é bem complicado essa configuração, porque a letra T é ao contrário, é o polegar por dentro. Então vê, F, T. No começo, quando você vai fazer alguma palavra com T ou com F, por exemplo, na Bíblia, fé, a fé, ela é assim, coloca na testa e faça esse movimento aqui. Fé, fidelidade já é para frente, a fidelidade. Então perceba, a letra F é aqui, tá certo? Ó, F. Mas quem está no começo, às vezes faz a palavra com letra F, erra, faz o T. Vai fazer a palavra com letra T, erra, faz o F, porque é bem complexo, você esquece. Eu mesmo no começo esqueci muito e troquei bastante mesmo, porque é mais complicado essas configurações de mão. O Y, por exemplo, é esse sinal aqui, ó. Você coloca ele na mão e faz assim, tá vendo? Faz assim, esse movimento. Mas no começo, você pode fazer errado. Já vi pessoas fazendo assim, já vi pessoas fazendo ao contrário, tá certo? Já vi pessoas fazendo assim. Por quê? Porque no começo, então, quando você mais pratica, quanto mais você pratica, mais você melhora, você vai aprimorando. E eu costumo sempre dizer, você vai ficar fluente em fazer os sinais mais rápido, mais simples, mais complexo, perfeito, se você praticar mais.
E sempre o alfabeto, sempre o alfabeto. Depois que você estiver aí fazendo o alfabeto desse jeito aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Quando você fizer nessa velocidade, você está fluente e aí você vai aprender, ó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para não esquecer, ó, Tati, para não esquecer, faço F de fora e a letra T atrás. E a letra T atrás, aí não esquece. No caso, quando você vai fazer, você fala, né? Você fica pensando, F para fora, T para trás, F para fora. Isso é muito bom. A gente praticou isso no curso que eu ministrei, acho que uns 4 meses atrás, no penúltimo. E eu falava isso, pessoal, vamos fazer F para fora, T para dentro, F para fora, T para dentro. E aí o pessoal acaba ficando na cabeça, né? Boa tarde, mano. Boa tarde, Thiago, tudo certo? Então vamos lá. Essas configurações eu acho mais complexas, tá certo? F e T, porque são bem parecidas, né? Tem a questão da fonologia, porque ela foi criada assim e tudo mais, né? Você poderia mandar no privado em forma de desenho escrito em Libras, Deus é fiel. Posso sim. Quem tem design no computador, só pega no computador, tem o Photoshop, e lá no Photoshop tem como você baixar a escrita em Libras. Então, tudo que você escrever, lá vai sair em Libras. Então, o pessoal faz literaturas em Libras, post para evangelismo em Libras. Então, isso é muito bom. Eu posso enviar para vocês que pedirem no meu privado uma literatura que eu tenho em Libras, e ela é o versículo de João 3,16. Está tudo escrito em Libras. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se quiserem, eu mando para vocês. Só uma mensagem do meu privado que eu mando sim. Preciso aprender curso de Libras. Eu acho que é Márcia. Vamos lá. Curso de Libras. Eu recomendo alguns cursos. Se vocês quiserem, eu tenho sim. Eu tenho um curso meu próprio, que é online, tá certo? Então, o que acontece? Vocês assinam o curso, eu coloco no grupo de WhatsApp. A live não era nesse intuito de falar sobre o curso, mas vocês falaram do assunto, então vamos lá. Coloco vocês no grupo de WhatsApp, e nesse grupo eu envio as aulas lá. Só tem acesso quem está no grupo, tá certo? Então, por exemplo, mas tal pessoa assistiu. Não tem como assistir se não tiver lá, porque lá eu vou enviar o link, tá certo? E a pessoa vai assistir as aulas. Então as aulas são semanais. Toda semana eu vou disponibilizar lá uma aula. O curso ele é básico, porque eu preciso que vocês primeiro saiam do básico para poder ir para o médio, avançado e por aí vai, tá certo? Mas no básico eu coloco técnicas de avançado. Então você vai aprender o básico de uma forma mais fluente. Porque eu aprendi Libras na raça. O que aconteceu para eu aprender Libras? Minha noiva é surda. E eu precisava aprender Libras para me comunicar com ela. Eu comecei a namorar com ela e eu sabia, oi, tudo bem, só era do WhatsApp ali, alguém mostrava o aplicativo de Libras, eu precisei aprender. E eu precisei aprender na raça. Então eu aprendi e vi como é a melhor forma de aprender. Não é só você pegar o teórico do professor e tentar aplicar, é na prática. Então o meu curso ele é assim, ele é na prática mesmo. O que é que eu faço com os cursos? A gente monta uma turma e na turma eu ensino. Por exemplo, eu não faço músicas, mas eu faço louvores. Pessoal, a gente vai fazer esse louvor aqui, tá certo? E aí eu faço o louvor, eu explico como é que faz cada sinal. Esse sinal aqui, ele remete a isso, porque ele vem disso. Agora eu quero que vocês façam. Primeiro vocês vão copiar o meu vídeo, tá certo? Aí eu mando o vídeo lá, vocês copiam, e aí eu vejo, você fez o sinal dessa forma aqui, mas era assim, e vocês aprendem muito mais rápido. Então se vocês quiserem participar do curso, manda mensagem para mim no meu privado, e é baratinho, não é caro, e vocês vão ter o meu acompanhamento lá sempre. Terminou o curso, pode mandar mensagem para mim, perguntar, que eu vou sempre responder, eu acho que te sigo no Instagram, você é da Assembleia de Deus, sou da Assembleia de Deus em Pernambuco, só que o meu Instagram foi suspenso,
tá certo? Então, eu não tenho Instagram. Eu tenho um Instagram, na verdade, mas ele não tem seguidores. Ele tem, acho que 50 seguidores, que foi suspenso. A gente ainda tá em judicial para voltar. Eu não sei porque foi suspenso. Não sei se foi porque eu falei mal do governo várias vezes e eles ficaram com raiva e derrubaram meu perfil. Provavelmente sim. Mas vamos lá. Quiserem participar do curso, é só mandar mensagem para mim no privado. Eu vi que vocês ficaram interessados, então o curso ele é muito bom. E é bom porque você vai poder assistir da sua casa, no tempo que você quiser. O curso ele fica na plataforma por 2 meses. Então vocês vão ter 2 meses para assistir todas as aulas do curso. Então assim, 2 meses é muito fácil. Se todo dia você parar para assistir 20 minutos de aula, dentro de um mês você termina. Porque eu não vou disponibilizar de uma vez as aulas, porque vocês têm que assistir devagar. Então eu quero que vocês assistam hoje 20 minutos, amanhã 20, para vocês realmente aprenderem. E no final eu entrego sim o certificado para cada um de vocês, entendeu? Vai ter certificado sim. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês que ficaram nessa live até agora. Qualquer dúvida que tiverem sobre sinal, sobre lei da Libras, lei 2002, lei 2010, lei 2015, por que os departamentos públicos não têm acesso a Libras, se a lei exige que tenha, o que está sendo feito para que isso mude. Já entrei em contato com a governadora de Pernambuco para que isso seja mudado, porque a lei já existe. Por que não fazem? Por que não fazem cumprir a lei? Eles querem que a gente processe o Estado? Eu acho que sim, porque a gente pode. Eu não posso sozinho, mas eu faço parte da comunidade surda, que eu sou intérprete, então automaticamente eu faço parte da comunidade surda. Quem está aprendendo Libras também faz parte da comunidade surda. Então, se juntar o povo surdo, comunidade surda, processar a prefeitura, processar o Estado em uma ação civil pública, eles vão ter que cumprir a lei. A lei foi eles que criaram e eles não cumprem. Mas se a gente descumprir uma lei, a gente é preso. Então, vamos fazer que a lei seja cumprida. Já entrei em contato com a governadora Raquel Lira, com o assessor dela, na verdade, falando sobre isso. Já chegou a ela a notícia e vamos ver o que vai ser feito. Se nada for feito, nós faremos o possível. Eu estou no intermediário, isso é muito bom. Intermediário é muito bom porque você já sai do básico, que é aprender a destravar as mãos, tá certo? E já começa a fazer mais rápido, mais perfeito, mais extraordinário, começa a fazer melhor. O intermediário, eu costumo dizer que quem está no intermediário, ele passa pelo avançado de uma forma mais fácil. É muito mais fácil. O intermediário, você já pode ser um mentor de uma turma, por exemplo, um curso de Libras, que já está no intermediário, já consegue ensinar a outras pessoas que estão ainda começando devagarzinho. Então isso é muito bom. Pessoal, obrigado por assistirem essa live aqui, tá certo? Deus abençoe vocês. Amém? Tchau.